né? Olha o caso do meu filho, são 4 anos que se passou, muitas coisas, né? Vamos falar aqui e já vivemos desde então, desde até a nossa última conversa, mas ainda não temos a data do júri popular, né? Esse júri ainda não foi marcado. Só pra gente encerrar, você entregou ele pra gente concluir essa história. Sim. Você entregou ele e algumas horas Entreguei depois... ele vivo, né? E ali entram 3 pessoas ali naquele apartamento, 2 adultos e uma criança vivos. Mais ou menos ali 7h30 da noite, né? São as imagens do elevador. Aí temos as imagens do elevador, acho que se quiser colocar, foi bem repercutido na época. Entra ali meu filho vivo, a Monique primeiro, quando eu entrego ela vai na padaria, depois da padaria ela vai e o Jairo desce para encontrar com a Monique e sobem juntos no elevador. Essa é a última imagem que eu tenho do meu filho vivo. E ali, mais ou menos umas 3h50 da manhã, a Monique desce com o Jairo vivos, 2 adultos descem vivos e desce com uma criança morta, meu filho inerte ali. Neste intervalo, ali mais ou menos umas 7h30, né, ela entra e mais ou menos umas 8 horas da noite ela me manda uma mensagem. O Henri tomou banho, está bem. E me manda uma foto na cama com ele. Isso também não era comum, tá, Monique, dela dar feedback de como estava. Muito estranho, ela me manda uma foto ali mostrando que estava tudo bem. E mais ou menos ali umas 10 horas da noite, ela fala que o Henri dormiu. Hoje, olhando, né, esse dormiu para mim pode ser até assim, o Henri faleceu, né? A técnica, né, a perícia fala que o meu filho faleceu entre mais ou menos 11 horas da noite e 1 hora da manhã. Eles só saem daquele apartamento 3h50 da manhã, então mais ou menos ficaram umas 3 horas com o Henri agonizando dentro daquele apartamento, né? O Henri foi brutalmente assassinado, foram 29 lesões. A causa morta é laceração hepática, hemorragia interna, laceração hepática causada por ação contundente. Na hora, ação contundente? Quando eu pergunto pro policial, e a analogia dele, quando eu recebo e eu pergunto a mesma coisa no ML, ele fala, Niel, isso aqui pode ser uma queda de um terceiro, uma pancada com uma energia do impacto tão grande que pode ser uma alusão até uma queda de um terceiro andar. Provavelmente um chute. Ou um pisão, chute, ou seja, jogado. Como o Henri tem lesão diametralmente oposta na cabeça, de hemorragia, a causa-morte foi essa. Mas ele tinha outras lesões. Lesões na cabeça em faces diferentes, como se tivesse sido jogado em diversas formas. Tem lesões de unha aqui, ó, nos braços, como tivesse sido segurado. E aí, né, eu senti, né, falo e para mim sempre teve uma nuvem cinzenta do que aconteceu naquele apartamento, que não pode ter sido a Monique segurado pro Jairo executar, sabe? O porquê, Monique, o porquê isso aconteceu, eu já me perguntei, mas por quê? Por que um pode ter acontecido e tudo mais? Chega num momento que a gente não consegue mais responder, eu não tenho essa resposta. Porque é bem importante lembrar, por que ele também, ele até imagina, né, que ela estava envolvida. Porque no dia seguinte ela estava no salão fazendo unha. Salão fazendo unha. Então assim, se realmente ela não tivesse feito, tivesse uma dor de uma mãe, sim, não ter a postura dela, tipo assim, ela saiu, foi tomar banho, quando chegou o cara fez sozinho. Não, ela estava no dia seguinte fazendo unha no salão. Eu vou fazer uma... Isso encerra a história que ela não... Isso no dia seguinte. Isso no dia seguinte, com uma probabilidade talvez de não... O Jairo devia estar passando, a gente não vai ser preso, porque era uma prepotência muito grande. Eu sou o Jairo. Né? Eu sou o Jairo, politicamente, conhecimento muito grande. Mas foram presos, né? 4 anos já se passaram. Qual seria o comportamento de uma pessoa, de uma mãe que perdeu um filho e sabe... Assassinado pelo marido. Pelo marido, e ela sabe que foi o marido com ela. Era para ela estar aqui, do nosso lado aqui agora, correto? Ela está do lado dele. Não, ela está do lado dele. E ela está até hoje pedindo justiça em causa própria. Ela está até hoje pedindo justiça para ela. Mas que justiça? Cadê a justiça pelo filho? Mas que justiça que ela pede? Que justiça que ela pede? Não tem, não tem nenhum... E por isso que agora voltou, né? Agora, novamente, o Tribunal de Justiça, agora recentemente, manteve a prisão dela. Graças a Deus. Os desembargadores entendem o seguinte, nada mudou. Ela não trouxe nenhuma verdade, ela não mudou a versão, ela não trouxe coisas novas. O que a sociedade esperava? Eu esperava. Não, olha só,
eu estava sendo agredida, e o Jair falou que ia me matar, e aí nesse sentido eu tive que... Não, pelo contrário, ela sempre esteve ali se beneficiando. E é importante falar... O que ela diz? Ela fala... Eles dizem, o que eles dizem? Ele caiu? Ambos mantêm a tese do hospital, né? Essa tese do hospital é uma tese que veio ali do Jair, o Jair era médico, né? E é por isso que a gente caçou ele no CRM, no CFM, não pode mais ser chamado de médico. Ele usou o exercício da medicina, o entendimento da medicina, falar o seguinte, ó, em vez de jogar pela janela, porque já tinha o caso da Isabela Nardoni e tudo mais, né? Não vamos criar nesse sentido. Já ouvi falar também que a Monique tinha uma tese ali, ela estava falando de sumir com o corpo. Mas não, o Jair falou assim, não, vamos levar para o hospital, porque no hospital tem o exercício fazer a massagem cardíaca, tem os processos de ressuscitação e tentaram empurrar nos médicos. Tentaram culpar os médicos, que foi no processo ali de ressuscitação que os médicos que acabaram matando meu filho. Muito pelo contrário, o Henri já chegou no hospital morto. Eu vi isso quando cheguei lá. Então, mostra ali o pós-mortem do Henri, mostra muito mais da Monique do que antes. O comportamento dela. Depois de solta, academia, foi pro jogo do Flamengo, vivendo a vida como se nada tivesse acontecido. Virou blogueira depois de solta, por um intervalo de tempo, achando, Monique, que iria viver a vida como você e eu. Como se nada tivesse acontecido. Nada tivesse acontecendo. Então, isso não é um comportamento que se espera de uma mãe. Isso não é um comportamento de uma mãe. Entende? Então, a mãe é protetora, cuidadora, dá a vida pelo filho. É isso que nós esperamos, né? E não era esse comportamento que Monique teve e está tendo.